Olá, pessoal. Eu sou o Paulo Castro, professor do mestrado em Administração Pública do IDP, e vou seguir com vocês aqui na disciplina, tratando especificamente do tema metodologia qualitativa de pesquisa. Nós teremos uma sequência de vídeos curtos sobre esse assunto, que terão por objetivo ajudar vocês a entender um pouco mais sobre essa perspectiva de pesquisa, sobre esse debate mais amplo aí entre métodos qualitativos, métodos quantitativos também, mas buscando sempre superar essa dicotomia, que hoje em dia é muito questionada, e nosso foco vai ser muito mais nas várias possibilidades que nós temos para abordar um determinado fenômeno social, político, econômico, e como que essas abordagens funcionam, como é que elas se relacionam com os diferentes objetos de estudo, quais são os seus potenciais e também, né, quais são os seus limites. Eu acho que o principal ponto aqui nosso é discutir quais são as possibilidades de pesquisa que vocês têm à disposição, tendo em vista os objetivos que cada um de vocês pretende alcançar nos seus respectivos estudos, voltados aí para a dissertação de mestrado. Mais adiante na disciplina vocês terão também um módulo sobre métodos quantitativos, mas a ideia é que vocês tenham condições de compreender com mais profundidade, de uma maneira mais integrada, essas várias modalidades, sem achar que uma exclui a outra. Tá? Então, o problema com essa dicotomia, que é o ponto de início da nossa discussão, essa controvérsia quali-quant, que é uma das mais antigas aí das ciências sociais, é que ela leva a uma falsa concepção de que você precisa fazer uma escolha e ficar de um dos dois lados. Então, você precisa escolher se vai fazer uma pesquisa qualitativa ou se vai fazer uma pesquisa quantitativa, e isso vai determinar o percurso do seu trabalho de dissertação. Não é assim, a ideia não é essa. Muitas vezes o debate é posto dessa forma, mas o mundo vem mudando, enfim, a área vem mudando, e nós temos cada vez mais incentivado o uso dos chamados multimétodos. Né? Então, áreas como a ciência política, por exemplo, que é a minha área de formação, tem hoje um movimento grande, forte, que busca incentivar o uso dos métodos mistos, né? Justamente para tentar quebrar essa ideia de que uma pessoa, um pesquisador ou um aluno de pós-graduação, ele já se forma um qualitativista ou um quantitativista. Isso não faz muito sentido mais no mundo de hoje. Né? A ideia é que a gente conheça bem os fenômenos sociais, que a gente conheça bem os métodos que estão à nossa disposição e que a gente os utilize da melhor maneira possível de acordo com os objetivos de cada pesquisa. Então, essa vai ser a linha que vai guiar o nosso curso, tá bom? Então, só para a gente passar rapidamente por essa dicotomia, né? Eu coloco aqui, logo no início, que eleger uma das abordagens como melhor, né? Qual é a melhor abordagem? Os alunos normalmente fazem essa pesquisa logo no primeiro dia de aula. Qual é a melhor abordagem? A quali ou é a quant? E a minha resposta é sempre de que, olha, dizer qual é a melhor não faz muito sentido, sem conhecer o seu objeto de estudo, sem conhecer os seus objetivos de pesquisa, porque isso simplifica a discussão, simplifica a realidade social, que é complexa, que tem muitas variáveis, que permite diversas abordagens, e a transforma numa questão dicotômica, que é muito limitada. Tá? Então, as pesquisas, tanto qualitativas quanto quantitativas, baseiam-se em tradições muito ricas e variadas, e ambas podem ser empregadas para abordar praticamente qualquer tópico de pesquisa em ciências sociais. Então, não é, a priori, né, um determinado tema que determina qual é o método que deve ser utilizado. Isso tem a ver, mais uma vez, com os objetivos da sua pesquisa, com as informações que estão disponíveis,
com a viabilidade, com uma série de fatores que vocês precisam considerar e que são muito mais complexas do que essa simplificação pode dar conta, tá bom? Bom, mas a gente consegue, de alguma forma, se beneficiar também dessa discussão polarizada, tá? Então, quais seriam aí os trade-offs, né? Algumas das escolhas que você tem que enfrentar na hora de determinar ou de definir o método da sua pesquisa, né? Se você está pensando em uma pesquisa qualitativa, que é o nosso foco aqui, eu acho que algumas perguntas podem te ajudar a compreender se esse é o melhor caminho a seguir. E aqui eu reproduzo algumas das perguntas que estão no Research Methods Knowledge Base, que é um livro, mas também é um manual feito pelo professor Troughton, né, da Universidade de Cornell, que eu acho que pode ser bem instrumental e útil a vocês. Agora, né, de novo, toda vez que a gente usa esses manuais, a gente tem que levar em consideração que manuais simplificam muito a realidade. Eles são guias, eles tentam nos conduzir, pegar na nossa mão, nos levar até o final da pesquisa, fechando também muitas portas. Então, a ideia é que vocês usem essas dicas, essas questões, para refletir sobre os objetos de estudo de vocês, entender um pouco melhor como é que os métodos quali podem ajudar, mas sem deixar de olhar outras possibilidades. Tá? Isso aqui é uma ideia, é uma orientação inicial que vocês podem utilizar. Então, vamos lá. A primeira pergunta que vocês podem se fazer é, ao pensar num método, se o método qualitativo pode te ajudar a alcançar os seus objetivos de pesquisa, você pretende alcançar o que com a sua pesquisa? Essa pergunta é fundamental. Você quer produzir novas teorias? Ou você quer produzir novas hipóteses? Uma das principais razões para a pesquisa qualitativa é que ela permite ao pesquisador se familiarizar com o fenômeno, né, pelo qual ele está interessado. Então, com muita frequência, nas ciências sociais, os estudantes de pós-graduação fazem uma boa revisão de literatura, leem tudo que tem para ler, indicações do orientador sobre aquele assunto, e depois partem diretamente para a elaboração do projeto de pesquisa, sem contato nenhum com o objeto de estudo, sem observação direta nenhuma do objeto de estudo. E talvez os métodos qualitativos ajudem a criar um elemento adicional aí que fica faltando, né? Qual é o elemento que fica faltando? É essa vivência, essa experiência direta com um objeto de estudo que pode ser incorporada mesmo antes da pesquisa já estar ali, né, com um projeto qualificado. Muitas vezes você quer entender um pouco mais de um determinado assunto para ter ideias de problemas, de como aquele subsistema funciona, e isso pode te ajudar a elaborar questões mais relevantes para a sua própria pesquisa. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda questão que você pode levar em consideração é: você deseja ou precisa de levantar ou produzir um conhecimento bem aprofundado sobre esse assunto, ou você quer ter um poder de generalização um pouco maior? Então, a pesquisa qualitativa ela tem esse potencial de investigar questões complexas e sensíveis com muita profundidade. Mas a gente tem que levar em consideração que normalmente isso ocorre em contextos muito limitados, tá? O que produz uma grande quantidade de conhecimento sobre aquele objeto, naquele contexto, mas que não se comunica muito com o que acontece fora desses limites. E a terceira questão, que também é útil, é pensar, né, eu já embuti isso, acabei juntando essas duas na minha fala, né, se você está disposto a trocar poder de generalização por detalhamento, né? Então, quando você fala em pesquisa quantitativa, normalmente você tem muitos casos, né, os chamados N, né, número de casos grande, e que compara, que coleta variáveis comuns a esses vários casos e tenta criar ali, identificar padrões, generalidades e entender ou explicar como é que aquele fenômeno funciona, independentemente do contexto em que
ele ocorre. Na pesquisa qualitativa, normalmente o N é pequeno, o número de casos é pequeno, justamente porque a quantidade de informações associadas a esses casos, que é considerada pelo pesquisador, é muito grande. Então, seria inviável a gente pensar em um N grande, ou seja, em estudo de vários casos, com um aprofundamento também igualmente grande. Isso daria vários trabalhos de dissertação e não apenas um. Então, se você está disposto a produzir novas teorias ou hipóteses, se você quer produzir um conhecimento profundo sobre um assunto e não está tão preocupado com o poder de generalização para outros contextos, a pesquisa qualitativa, como uma proposta inicial, pode ser interessante para a sua pesquisa. Então, acho que você pode procurar ajuda do orientador para seguir adiante nessa direção, tá bom? Levando em consideração que nos encontros anteriores com os outros professores, vocês já tiveram uma discussão sobre descrição e inferência, as diferenças entre cada um desses tipos de pesquisa, eu já pulei aqui também para uma caracterização que comumente acontece e aparece nas discussões sobre métodos qualitativos. Como é que os métodos qualitativos, do ponto de vista causal, se diferenciam dos métodos qualitativos, né? Como é que qual e quant se comportam quando a gente está preocupado em estudar causa ou identificar causas dos fenômenos sociais. E aí tem esses dois autores, o Mahoney e o Goetz, que trouxeram uma proposta interessante, bem didática, que nos ajuda a entender como é que essas duas visões de mundo funcionam. É claro que isso aqui é uma generalização e há sempre as exceções, tá? Mas, de maneira geral, é uma formulação bem interessante. Primeiro, eles dizem o seguinte, que enquanto os pesquisadores quali buscam causas para os efeitos observados, então você está num determinado contexto, você quer explicar por que um determinado fenômeno ocorre, você se debruça com muita profundidade, muito tempo sobre aquele contexto e tenta identificar dali quais são as causas para aquele fenômeno que você observa lá na ponta. Esse seria um objetivo típico dos pesquisadores que optam pelos métodos qualitativos. Já os pesquisadores que partem inicialmente dos métodos, que utilizam inicialmente os métodos quantitativos, eles muitas vezes estão preocupados em medir os efeitos que são provocados ali, né, por alguma causa desconhecida. E não necessariamente a preocupação, nesse caso, é de identificar a causa, mas sim de medir os efeitos para depois fazer esse caminho que os qualitativistas fazem, né? Falei de propósito aqui, usando esse conceito que eu mesmo recomendei que vocês não utilizem, né? Rotulando qualitativistas e quantitativistas, mas é só para contextualizar como é que essa discussão acontece. Então, enquanto um grupo procura identificar causas para alguns efeitos já observados, você também tem a possibilidade de, na sua pesquisa, tentar identificar os efeitos, né, que são causados por um determinado fenômeno ou processo já conhecido. Tá? Então, isso pode te ajudar também a entender por qual caminho optar na hora de estruturar o seu método de pesquisa. E para ilustrar esse ponto, acho que tem uma metáfora interessante, daqueles mesmos autores que eu citei no slide anterior, que é uma metáfora dessa divisão de trabalho aí entre as duas abordagens. Tá? O Gary nos convida a visualizar uma imagem de uma floresta. E ele diz o seguinte, olha, nos pontos onde a floresta ainda está inexplorada, desconhecida, caberia a esses bandeirantes qualitativos, né, qualitativistas, desbravá-la e apontar novos caminhos e novas possibilidades. Então, seria um trabalho exploratório, de conhecimento, né, de desbravamento de um terreno que foi pouco navegado ou que foi pouco estudado. A pesquisa qualitativa tem essa característica e essa possibilidade de descobrir, né, de explorar. Enquanto que, atrás desse grupo de desbravadores, seguiria aí um exército, né, essa palavra que ele usa, um exército de pesquisadores quantitativistas, né, com as mais variadas ferramentas estatísticas, para tentar fornecer maior, eu não gosto desse termo, certeza, mas talvez maior precisão ou maior
mensuração para o que foi, para as hipóteses ou para as teorias que foram levantadas pelos estudos qualitativos. Tá? Então, essa seria uma possibilidade de enxergar como é que esses dois mundos se relacionam. Lembrando sempre a vocês que essa é uma visão muito particular, que sofre críticas, mas que é uma visão relativamente influente. Então, acho importante que vocês saibam da existência delas, até para que vocês depois, no nosso encontro ao vivo, levantem aí quais são as impressões e as críticas que vocês mesmos conseguem elaborar, tá bom? Partindo ainda para essa tensão, né, entre a pesquisa qualitativa e a quantitativa, e quais são as suas possibilidades de pesquisa, né, ou seja, quais são os objetivos que a gente pode alcançar com cada um deles, há uma tentativa de estruturar essas possibilidades, feitas também pelo Gary, pelos seus coautores, que eu trago aqui no próximo slide, mas, de novo, né, utilizem com moderação, com cautela. Isso é um mapa que pode ser refutado em quase todos os pontos, mas que reflete, de alguma forma, alguns consensos que são produzidos dentro da área de metodologia. Tá? Consensos não quer dizer unanimidade, quer dizer simplesmente que há uma força argumentativa que une uma parte relevante do campo, dessa área do conhecimento, que merece ser considerada. Então, vamos lá. Eles tentam comparar aqui, né, os estudos quali, que eles chamam de N pequeno, ou seja, um número de casos pequeno, e as pesquisas quantitativas, seriam N grande, a partir de duas categorias, né, os objetivos de pesquisa e os seus fatores ou seus determinantes empíricos. Então, vamos lá. Se a gente começa pelos objetivos de pesquisa, as explicações e as hipóteses são diferentes para cada um dos grupos. Tá? Então, para o grupo qualitativo, explicações e hipóteses seriam produzidas com auxílio das ferramentas qualitativas. Então, se eu quero gerar novas hipóteses, eu quero procurar explicações para os fenômenos que ainda não foram explicados, a pesquisa qualitativa me ajuda a encontrar essas explicações ou essas hipóteses. Já as pesquisas quantitativas, normalmente, são muito mais utilizadas para testar as hipóteses já existentes. É como se um levantasse a bola para o outro cortar, né? Mas são trabalhos complementares que podem ser feitos dentro dessas diferentes tradições. Quando a gente fala da validade da pesquisa, os autores colocam aqui que a pesquisa qualitativa normalmente se preocupa com a validade interna e a quantitativa se preocupa mais com a validade externa. O que é isso? Qual é a diferença? Validade interna tem a ver com a consistência das informações e das conclusões que são tomadas naquele contexto específico. Então, se você se debruça muito sobre um objeto de estudo, e você considera muitas das variáveis que estão envolvidas ali naquele contexto limitado, a chance de que as suas conclusões sejam válidas, sejam confiáveis, é muito grande, porque você está imerso naquele contexto, atento a muitas variáveis. Enquanto que nos estudos quantitativos, eu tenho muitos casos com um número limitado de variáveis, posso até ter um número grande de variáveis, mas que normalmente são padronizadas, que não me permitem trazer novos elementos ali para as minhas conclusões ou para os meus resultados. Eu consigo mensurar, consigo comparar um caso com o outro a partir dessas variáveis comuns, o que me dá um poder de generalização grande, ou seja, me dá validade externa, eu posso levar esses resultados a vários contextos, mas a força dessa validade, a consistência e a profundidade dessas conclusões é menor. Então, ela não tem tanta validade interna, mas tem muita validade externa. Já na discussão sobre causalidade, os métodos qualitativos normalmente me servem também para desvendar e descobrir quais são os mecanismos causais que produzem um determinado efeito lá na frente. Então, se eu conheço bem um determinado assunto, todos os atores que estão envolvidos com ele, como que cada um se comporta,
como é que eles se relacionam no tempo e no espaço. Eu consigo construir essa chamada cadeia causal com uma facilidade maior. Talvez facilidade não seja a melhor palavra, porque pesquisa qualitativa envolve muito detalhe, mas eu tenho uma possibilidade maior de construir essa cadeia causal e desvendar qual é a rota, né, qual é o caminho que esse fenômeno segue para produzir um determinado efeito. Enquanto que nas pesquisas quantitativas, eu normalmente não consigo olhar com essa lupa para dentro do fenômeno para desvendar as causas. Eu consigo só captar o que essas causas estão produzindo, né? Então, eu consigo medir os efeitos, mas muitas vezes, se as causas já estiverem mapeadas na teoria, ótimo, eu faço uma ligação de uma coisa com a outra, mas muitas vezes a teoria não conseguiu desvendar bem quais são as possíveis causas, mas eu consigo mapear os efeitos aqui na ponta. Tá? Então, porque eu consigo comparar uma quantidade muito grande de casos e observar a ocorrência desse fenômeno em vários deles. Então, o escopo das proposições produzidas por esses tipos de pesquisa são também diferentes. Né? As minhas proposições na pesquisa qualitativa são profundas, né? O escopo é profundo, eu posso ir mesmo entrar em um fenômeno, numa investigação, num debate, num objeto de estudo, enquanto que nas pesquisas quantitativas eu não consigo a mesma profundidade, mas eu consigo uma amplitude muito maior. Ou seja, aquela questão da validade externa tem um poder de generalização muito maior. Considerando os fatores empíricos, ou seja, aquelas que de fato nós levamos em consideração quando vamos ao campo, né, fazer a nossa pesquisa, observar a realidade, a população em análise normalmente nos estudos qualitativos é heterogênea, tá? Então eu não tenho uma amostra definida, eu entro no mundo onde aquele fenômeno ocorre e considero ali diversos indivíduos que podem compor aí uma população, mas sem uma estruturação prévia muito grande, enquanto que nos estudos quantitativos eu preciso antes definir qual vai ser a população estudada, porque se eu vou sair e comparar vários contextos diferentes, eu preciso criar alguma unidade comum. Então, eu procuro dar uma certa homogeneidade para o meu estudo, para facilitar, na verdade, para tornar possível fazer a comparação. Tá? A força dessa causalidade, então, das minhas inferências causais aí nos estudos qualitativos, ela é maior, então ela tem forte, ela está dada aqui como forte, enquanto que as minhas inferências causais nos estudos quantitativos tendem a ser um pouquinho mais fracos. Tá? Isso pensando na profundidade, né, dessas relações causais que eu desvendo em cada uma dessas tradições de pesquisa. Utilidade da variação, né? Ou seja, a gente se preocupar com a variabilidade dos meus dados, das minhas informações. Normalmente no estudo qualitativo eu não tenho uma variabilidade grande. Pelo contrário, a ideia aqui é a concentração, né? Ou seja, eu vou estudar um caso só, ou 2 casos, ou 3 casos, mas então que podem ser muito diferentes entre si ou podem ser bem parecidos. Tá? Enquanto que nos casos de estudos quantitativos, com quantidade muito grande de casos, eu preciso necessariamente ter variação entre os meus casos para que eu consiga entender como é que o fenômeno ocorre nesses diferentes contextos. Tá? Porque se eu tiver um grupo completamente homogêneo também, eu talvez não consiga explicar por que alguns efeitos, se alguns efeitos acontecem de maneira diferente num contexto A e num contexto B. Tá? Bom, então essa é a proposta feita aí por alguns autores, pelo Gary, né, principalmente nesse livro desde 2006, para tentar dar uma organizada no mundo da metodologia de pesquisa, principalmente quando a gente está tratando dessa dicotomia aí qual e quant. Tá? Mas como eu disse para vocês no início do vídeo, essa não é a nossa preocupação. Vocês precisam saber disso. Isso, de fato, ele tem uma certa utilidade, te ajuda ali como uma consulta prévia, primeira, para você entender como é que a área debate, discute, apresenta essas possibilidades. Mas hoje em dia a gente já está falando muito mais em integração entre as duas áreas. Então a gente está falando em fazer estudos de caso para explicar, talvez, aquilo que os estudos comparativos não conseguiram explicar. Eles mapeiam os efeitos, depois os estudos de caso ajudam ali a identificar as causas, por exemplo.
Tá? Então, o mundo hoje está muito mais caminhando para esse segundo paradigma, aí, que é um paradigma da integração e não da diferenciação. Tá? E para a gente terminar esse vídeo, nesse espírito aí de integração, eu gostaria de deixar para vocês uma reflexão sobre essa que a gente chama de teoria do true score, né, ou do valor verdadeiro, em tradução livre aqui. Né? A verdadeira preocupação que vocês, enquanto estudantes de pós-graduação, precisam ter, assim como qualquer pesquisador, não é com o método que você quer utilizar na sua pesquisa. Tá? O mais importante é que você entenda quais são as possibilidades de pesquisa e quais são as limitações da sua pesquisa. Isso é fundamental para a qualidade do resultado que você terá lá no final na sua dissertação. Tá? E o que diz essa teoria do True Score? Ela diz o seguinte, que toda medida observada é uma soma de dois componentes, um valor real, né, que ele chama aqui de truability, e um erro. Tá? Então, se a gente pega uma observação que o pesquisador faz de um determinado fenômeno, ou de uma entrevista que eu faço com um determinado agente do Estado, um agente, enfim, uma pessoa que trabalha numa organização específica, nesse processo de observação ou nesse processo de entrevista, por exemplo, eu vou ter ali sempre, eu vou conseguir captar algumas questões que são verdadeiras, que revelam a realidade tal qual ela é, mas ela também sempre traz junto algum erro. Tá? Como assim algum erro? Olha, nem sempre, por exemplo, numa entrevista, as pessoas dizem ou me fornecem informações que são completamente verdadeiras, elas têm conhecimento limitado. Então, ela pode me falar de uma maneira correta, por exemplo, como é que a sua instituição está organizada, mas, ao mesmo tempo, se a gente continuar a conversa, ela não vai conseguir me dizer corretamente como os processos de tomada de decisão ocorrem. Então, o meu trabalho enquanto pesquisador precisa considerar que aquilo que eu observei ou que aquele dado que eu coletei, ele tem uma parte que é real, que é verdadeira, mas tem uma parte que contém erro. E o grande desafio nosso é tentar identificar qual parte é erro, qual parte é realidade. Né? É como se a gente tivesse que usar, se a gente tivesse que usar uma metáfora aqui, sabe aquele rádio, né, aquele rádio antigo, cheio de chiado, né, que fica de vez em quando pega uma mensagem ou outra, é como se a gente estivesse, enquanto pesquisador, olhando para a realidade, né, se o radinho fosse ali o nosso instrumento de pesquisa, a gente estaria tentando desvendar ali o ruído do sinal, o que era o ruído e o que é um sinal verdadeiro que o rádio captou. Esse é o nosso trabalho durante um processo de pesquisa. E por que isso é importante? Porque isso mostra que, sendo um método quali, ou método quant, ou multimétodos, não importa, eu sempre vou ter essa relação presente na pesquisa. Então, eu sempre preciso tentar entender qual é o meu erro. E aqui eu não estou falando só de erro estatístico, eu estou falando, por exemplo, numa entrevista em profundidade, numa análise de documento, eu preciso considerar várias questões. Qual é a veracidade e a validade daquele documento? Qual era o conhecimento das pessoas que produziram aquele documento? Será que aquela informação, por que está no papel e por que tem cheiro de velha, será que ela tem um valor histórico real? Bom, mas quem era essa pessoa? Qual o conhecimento que ela tinha? Será que o processo de transcrição foi fiel ao fato, por exemplo? Tudo isso eu preciso levar em consideração ao longo da minha pesquisa. Muito mais do que essa tensão aí entre coletar muitos dados ou me aprofundar em um único caso. Tá? Esse debate a gente vai continuar nos próximos vídeos. Nós vamos falar sobre métodos, algumas das técnicas específicas de metodologia qualitativa, mas eu achei que seria interessante para vocês ouvirem um pouquinho mais sobre essa tensão quali-quant, o quanto que a gente precisa superar esse debate e também que vocês fiquem atentos a essa necessidade de sempre levantar os limites de cada técnica ou de cada método, tá bom? Então, muito obrigado e nós vamos então para o próximo vídeo.